Ele tinha negado Jesus 3 vezes, dizendo: não conheço, não estava com ele, não sei quem é ele. Jesus aproximou e falou: Pedro, posso falar com você em particular? Pode. Pedro disse assim: vai ser o maior sermão que eu já tomei na minha vida. Eu vou tomar uma dura hoje. Eu vou tomar um puxão de orelha tão grande hoje, por causa do que eu fiz. Jesus disse assim: Pedro, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Pedro abaixou a cabeça e disse: pergunta. Jesus pôs a mão no ombro e disse assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Não, Senhor, eu neguei o Senhor. Não perguntei se você me negou. Eu estou perguntando se você me ama. Porque se você me amar, tudo resolve. Se você me amar, o meu perdão está acima do seu pecado. O meu perdão está acima das suas fraquezas. Aí Pedro abaixou a cabeça e disse assim: Senhor, eu te amo. Jesus disse: eu vou perguntar de novo, Pedro. Tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. Eu te amo. Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas, Pedro? Amo. Jesus disse assim: então pronto, Pedro. Quantas vezes você me negou? 3. Quantas vezes você disse que me ama? 3. Eu estou curando a tua consciência. Eu não vim aqui saber do teu pecado, eu já sei, Pedro, porque eu sou onisciente. O seu pecado não é surpresa para mim não, Pedro. Eu sou Deus. Eu sabia que você ia pecar antes de você ter pecado. Mas o que eu vim saber de você hoje é se você me ama. Adquira o seu Planner 365. Mapa bíblico para a leitura da Bíblia em 1 ano. Condição especial de lançamento, apenas R$ 19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição. Os Cantares de Salomão, capítulo 6. Eu vou ler um texto que faz algum tempo que eu não ministrava mais sobre ele, mas esta noite veio ao meu coração novamente esta palavra. Cantares capítulo 6, versículo ou verso de número 8. Quem encontrou diz amém. 60 são as rainhas e 80 as concubinas. As virgens são inumeráveis, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe e a mais querida daquela que deu à luz. Vendo as filhas lhe chamarão bem-aventurada, e até as rainhas e as concubinas a louvarão. E a igreja diz amém. Pode se sentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus irmãos, hoje nós estamos no culto da palavra, na igreja da palavra, uma igreja que valoriza muito a exposição da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os dias chamados na Bíblia de dias trabalhosos, dias difíceis. Nós estamos vivendo os dias que foi profetizado há mais de 1 milênio atrás. Paulo falou para Timóteo assim: olha, vai chegar uma época que as pessoas vão detestar a verdade. Vai chegar uma época que as pessoas vão se apaixonar pelas histórias, pelas fábulas. E estas pessoas, pastora Edna, Paulo disse a Timóteo, eles passarão a escolher os seus mestres, segundo cobiça seus próprios corações. Ou seja, você está morrendo de dó de alguém que está num lugar: oh meu Deus, aquele povo está enganado, aquele povo não deveria estar lá, lá não prega a verdade, lá não prega o evangelho. Por que aquele povo está lá? Você pensa que eles estão enganados? Eles não estão enganados. Eles acharam um lugar que eles estavam procurando. Eles estão escutando a mensagem que eles gostam. Eles estão lá porque o que está sendo falado os atrai. Tem muita gente que não está enganado com nada do que está acontecendo, que seja heresia, que seja apostasia. Olha, nós estamos vivendo os dias que a Bíblia diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor de quantos? Ou tem traduções que dizem quase todos esfriaria.
A Bíblia diz que nos últimos dias muitos apostatariam da fé. Você sabe o que é apostatar da fé? Tem gente que pensa que apostatar da fé é cometer um pecado, é desviar da igreja. Uma apostasia não tem retorno. Apostatar da fé é negar o que você sempre creu e acreditou. É você acreditar que Cristo não é mais o Salvador. Um dos pregadores mais conhecidos do Brasil fez um vídeo esses dias dizendo que Jesus não é Deus, dizendo que Jesus não salva, dizendo que Jesus não é o Salvador. Apostatou da fé ou não? Apostatou da fé. Colocou Cristo em vitupério. Nós estamos vivendo dias em que a Bíblia Sagrada diz que muitos naufragariam na fé. Então nós estamos vivendo dias que, para sobreviver como cristão, é uma luta, é uma batalha constante. Porque Pedro escreveu dizendo que a mentira se misturou com a verdade. E ela foi introduzida junto, a mentira foi introduzida junto com a verdade, para enganar. E muitos farão comércio de vós. E os apóstolos foram nos instruindo, dizendo tudo o que aconteceria. E nós, igreja de Cristo, estamos no meio desse emaranhado de coisas, lutando, nadando contra a maré para sobreviver na fé. Porque nós queremos ser como o apóstolo Paulo, que disse: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu guardei a fé. Quantos são da fé? Diga glória a Deus. A Bíblia diz que nós não somos como aqueles que olham para trás, mas nós somos da fé, e quem é da fé olha para frente. Nós estamos vivendo em dias que os princípios foram corrompidos. A verdade virou mentira, a mentira virou verdade, o certo virou errado, o errado virou certo. Eu estava vendo uma postagem que o pastor Silas colocou e eu fiquei impressionado com as verdades que estavam naquele vídeo e como está sendo deturpado os princípios da família, os princípios de Deus, os princípios da palavra. E quando eu leio Eclesiastes, ou melhor, Cantares capítulo 6, eu estou falando de um livro que faz alusão entre Cristo e a sua igreja, entre o esposo e a esposa, o noivo e a noiva, o homem e a mulher. E quando chega em Cantares 6, a Bíblia vai dizer que Salomão teve contato com pelo menos 4 tipos de mulheres. Porque no livro de Cantares, Salomão representa Cristo e a mulher a igreja. Salomão está dizendo no capítulo 6, no verso 8, que ele se relacionou, permeou o seu reino, se aproximou dele, teve algum tipo de relação com ele. Pelo menos 4 tipos de mulheres. E é sobre isso que eu quero falar. Repita comigo assim: 70. Vamos, bem forte: 70 são as rainhas. Vamos lá de novo? A terceira vez. Você nunca mais vai esquecer isso. Você sabia que nunca existiu história de amor entre Salomão e as suas rainhas? Por que Salomão teve 70 rainhas? Porque todas as nações que estavam em volta de Salomão queriam ter paz com ele. Salomão era o homem, ou era o rei, de maior influência no mercado, na exportação e na importação. Ele tinha o maior exército, ele tinha mais ouro e mais prata que todos. Então as pessoas, os reis faziam o quê? Pegavam suas filhas e entregavam para Salomão casar com elas e se tornar uma rainha. Só que o interesse desta relação era político, era ganancioso, era de desejo financeiro. Eles queriam manter negócio, o mercado, a importação, a exportação não podia ser cortado. Essas pessoas se aproximaram de Salomão para que tivesse um bom relacionamento comercial. Não tinha amor. Aqui era um negócio. Eles se aproximaram de Salomão porque Salomão era o rei da vez. Quem tinha ouro? Salomão. Quem tinha prata? Salomão. Quem tinha madeira? Salomão. Quem tinha o melhor exército? Salomão. Quem tinha os melhores cavalos? Salomão. Então elas se aproximaram, as rainhas se aproximaram de Salomão por interesse, por
Vamos lá por? E se eu te disser que no reino, na igreja, não na igreja triunfante, na igreja de forma generalizada, existe muita gente que nunca teve uma história de amor com Deus. Existem milhares de pessoas que estão dentro de igrejas denominadas evangélicas, que só estão lá por puro interesse. Gente que quer uma casa de Deus, um carro de Deus, uma fazenda de Deus, uma chave de Deus, o ouro de Deus, a prata de Deus, a saúde de Deus. Ele quer tudo de Deus, mas ele nunca amou a Deus. Posso falar? Quem quer ouvir diz amém. Se tem uma coisa, irmãos, que não me emociona em nada, não me deixa eu impressionado em nada, é simpatizante do evangelho. Quando a pessoa chega para mim, pastor, eu gosto da palavra, eu venho na igreja, eu respeito. Grandes coisas, grandes coisas. Um chefe da sinagoga chegou para Jesus e disse assim: Senhor, ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Nem obrigado, Jesus disse. Jesus disse assim: rapaz, está bom de você nascer de novo. Não vem me elogiar não. Você não me compra com elogio não. Se converta. Nasce da água e do Espírito. Não, mas nasce da água. Eu vou voltar no ventre da minha mãe. Não, você não precisa voltar no ventre da tua mãe. Você precisa nascer de novo, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você está entendendo a palavra? Diga glória a Deus. Olha, irmão, olha para mim, olha para mim. Cruzada de cura divina e milagre. Uma área que Deus me usa. As pessoas vêm. Vamos fazer uma conferência financeira com um homem de Deus que fala de finanças, porque Deus também fala de finanças. Vem gente de todos os lados. Você pergunta para os desviados, para as pessoas que estão no meio do culto assim no final: vocês querem Jesus? Vocês querem voltar para Jesus agora? Vocês voltar a tomar ceia? Vocês voltar a congregar, voltar a cantar no coral? Para você, não quero, pastor, não quero. Na verdade eu vim aqui hoje receber uma vitória. Na verdade eu vim aqui hoje receber uma bênção. Porque tem gente que nunca amou a Deus. Teve gente que nunca teve uma história de amor com Deus, mas se aproximou de Deus por um interesse. Eles querem o que Deus tem, mas não querem o que Deus é. São rainhas. É gente que está no evangelho só para arrancar de Deus, só para pedir a Deus, só para tomar de Deus. Agora eu vou provar para você até o final dessa mensagem que existe uma igreja que ama a Deus, e eu acredito que essa igreja está aqui essa noite. Quantos aqui amam ao Senhor? Levante a tua mão e dê glórias ao seu nome. Então repita comigo: 70 são as rainhas. 70 são as rainhas. Você já percebeu que tem igreja que só fala de finança? Não tem assunto de salvação, não tem assunto de céu, de inferno, de arrebatamento, profecias escatológicas. Não tem. Por quê? Atrair as rainhas. Gente que não está nem aí com esse negócio de amar Jesus, glorificar Jesus. Não, eles querem, é o que Deus tem. Só que a Bíblia diz que 80 são as concubinas. Você pode repetir isso? 80 são as concubinas? Mais uma vez. Pastor, quem são as concubinas? Se você for no dicionário, está escrito assim: a secundária, mulher secundária, ou a outra. A outra. Qual a diferença da esposa para a concubina, pastor Edna? A esposa tem um documento que prova que ela é casada. A esposa tem um documento que prova que ela está ligada ao seu esposo. E um dos sinais da mulher casada, ou do homem casado, é o quê? É aliança. E aliança quer dizer o quê? Compromisso. Aliança quer dizer o quê? Compromisso, é um pacto. E a concubina? Não, a concubina não usa, porque a concubina é a outra. É aquela com quem o homem se relaciona, às vezes ou de vez em quando. No Antigo Testamento isso era uma coisa muito comum. Pastor, e quem são as concubinas do reino? Quem são as pessoas que representam as concubinas? Existe gente na igreja que representa a concubina? Tem. Quem são elas? Aquelas que têm um relacionamento, mas não têm um compromisso. Conhece alguém assim?
É por isso que eu não entro em departamento nenhum, porque eu não quero que ninguém me cobra nada. Eu não quero que ninguém me chame a atenção. Eu não quero que ninguém me peça horário. Por que você acha que tem gente que não quer batizar? Porque ele sabe que para tomar ceia, ele tem que estar crente. Ele diz, eu vou batizar nada. Para que eu vou batizar? Eu não quero compromisso. É por isso que tem gente que vai numa igreja, vai na outra, vai numa igreja, vai na outra. Está igual que a mulher do fluxo de sangue. Passa na mão de vários médicos, mas está indo de mal a pior. Não para congregar numa igreja, para ter uma liderança, para ter um pastor, para ser pastoreado, para ser mentoreado, para ser cuidado. Quem são as concubinas, pastor? São as pessoas que estão na igreja, mas não têm compromisso com ela. E eu vou falar uma coisa aqui, se sinta ofendido não. Como que uma pessoa pode usufruir de todos os benefícios da igreja e ser desleal nas suas contribuições? Ele bebe a água da igreja, ele senta na cadeira da igreja, os pastores da igreja oram por ele, ele usa a luz da igreja, o banheiro da igreja. Ele fala que a igreja é uma bênção, mas ele não tem compromisso com a igreja dele. Pastor, quem são as concubinas do reino? As concubinas do reino são aquelas... Aqui não, na fidelidade não acontece isso. Eu fui pregar numa igreja, lá na cidade que o pastor Gabriel é pastor, e tinha 140 irmãs no coral. Aí eu fui elogiar o pastor. Falei, pastor, o senhor, num bairro desse aqui, um bairro bem afastado, 140 irmãs, tudo de beca. Elas estavam tudo na frente para tirar foto. Falei, que coisa mais linda, pastor. 140 irmãs numa congregação. Ele disse, não, pastor, não se alegre com isso não. Isso aí é só no congresso. Esse povo está aí é por causa da festa. Vem aqui na oração para o senhor ver se esse povo está aqui. No ensaio, a coitada da irmã fica mandando um WhatsApp para todo mundo. Vem hoje, vem aí, vem 10, vem 15. Porque as concubinas, elas aparecem de vez em quando. Elas aparecem quando querem. É gente que congrega quando quer, toma ceia quando quer, entrega o dízimo quando quer, dá glória a Deus quando quer. E de vez em quando ele se relaciona com Deus. Agora existe uma igreja de aliança. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Existe uma igreja de pacto. Existe uma igreja compromissada. Existe crente nascidos de novo, dê glórias ao nome de Jesus. Porque Jesus não te chamou para ser uma concubina no reino. Jesus não te chamou para ser a outra, para ser a secundária, para ser aquela que se relaciona de vez em quando. Jesus quer ter um relacionamento permanente com a sua vida. Peraí, irmão. Pastor, quem são as concubinas do reino? São aqueles que nem entram e nem saem. É gente de água morna. Ele é e não é. Ele é de Deus e não é de Deus. Nem ele sabe quem ele é mais. Por quê? Porque ele não tem uma aliança com seu esposo. Salomão disse assim, olha, eu tenho 70 rainhas, gente que aproximou de mim só por causa do que eu tenho. Eu tenho 80 concubinas, que é gente que eu vejo de vez em quando, relaciono de vez em quando, não tem aliança comigo, não tem documento que prova nosso relacionamento, não tem aliança, não tem pacto. Mas Salomão continua dizendo e diz assim, as virgens, repita comigo, as virgens são inumeráveis. Vamos lá, mais forte. Eu pensei, pastor Gabriel, que as virgens aqui eram as corretas, até eu analisar o texto. Por que Salomão disse assim, olha, no meu reino as virgens são incontáveis. Quem são as virgens? Aquela que Salomão nunca tocou. O que é uma mulher virgem? Uma mulher que nunca se relacionou com um homem. Salomão estava dizendo assim, olha, o que mais tem no reino, ou permeando o reino, é gente que nunca teve intimidade comigo. Por que você acha que um crente que tem relacionamento, que já conhece a sua intimidade com Deus,
ele usa a expressão assim: estou sentindo. Eu sinto que Deus está aqui, eu sinto a glória de Deus. É claro que ele sente, ele não é virgem mais. Agora pega um crente virgem de glória, virgem de poder, virgem de batismo com o Espírito Santo, virgem de Pentecoste. O fogo cai na igreja, irmão. Você olha para ele, ele está com medo. Você olha para ele, ele está assustado. Você olha para ele, ele está perdido. Porque ele conhece o cofre de Deus, a sala de Deus. Ele conhece a despensa de Deus, mas ele não conhece o quarto de Deus. Ele não conhece a intimidade com Deus. Deus fala, para Deus falar com ele tem que usar um terceiro. Para Deus falar com ele tem que usar um profeta. Deus não tem acesso direto a ele. É gente, posso falar, quem quer ouvir diz amém. Olha aqui para mim. Você acha, sabe aqueles cultos que teve aqui na Fidelidade, de vez em quando acontece em todas as igrejas, aqueles cultos que a gente não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu, é glória, Pentecoste. No meio de um culto desse, se você tiver principalmente no altar, abre o olho que você vai achar os virgens. Você vai ver uma irmã assim, a outra assim, o outro irmão assim, o outro falando em língua. Quando você olha para o virgem, está assim, ó. Você fala, meu Deus, todo mundo sentindo, só ele que não sente. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é paz, justiça e gozo no Espírito. Presença de Deus é prazer. Levanta comigo as duas mãos aos céus. É por isso que você sente aquela coisa tão maravilhosa quando, ai que presença, ai que coisa boa. É o prazer que você está sentindo da intimidade que você usufrui como Espírito. E Deus esta noite abriu a porta do quarto e está dizendo, entra minha filha, eu quero te batizar com o Espírito Santo. Eu quero te fazer conhecer o que você não sabe. Você sabe muito pouco de mim ainda. Eu quero te mostrar mais quem eu sou. Não sabe nada de Deus. Não se ofenda de novo com o que eu vou dizer. Até 10, 15 anos atrás, eu prego o evangelho há 23 anos. Quando a gente pregava, pastores, num congresso de jovem ou de adolescente, que a gente dizia assim, quem não é batizado com o Espírito Santo? Quem não tem dons espirituais? Os irmãos lembram disso? O povo atropelava uns aos outros para correr para o altar. Os jovens empurravam um ao outro para correr, para chegar aqui e cair aqui no altar e dizer, eu quero. Faz isso hoje. O camarada não é batizado com o Espírito Santo, não tem um dom espiritual, não sente nada de Deus, e você chama e ele não vem. Porque ele é virgem, e ele não quer perder essa virgindade. Ele é intocável. Pastor, quem é o virgem? Aquele que não foi tocado. Aquele que não foi? Você acha que é normal o louvor ser ministrado e você não ser tocado? Você acha normal isso? Você acha normal a palavra ser ministrada e você não ser tocado? E o que é que os pregadores começaram a pregar de um tempo para cá? Para se sair bem com o povo. A gente não tem que sentir nada não. Tem que sentir negócio de Deus, não é pela fé. Deus está aqui, eu não preciso sentir, precisa. Você fala em línguas porque você sente. Você dá glória a Deus porque você sente. Há um prazer dentro de nós. Levanta as duas mãos. Só quem ainda Elemaio Seri Mikanda Uriminara Shore Kalamandaraba Cheia. Isso, levante a tua mão, você que ainda sente Deus. Que negócio é esse que a gente não tem mais gozo no Espírito? Que a gente não sente mais alegria? O reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Eu fui pregar no Paraguai. E um cidadão de uma igreja que eu não vou falar o nome, é uma igreja abençoada, abençoadíssima, uma igreja tradicional, muito abençoada. Me esperou no final do culto para me perturbar.
Porque o Satanás, irmão, quando ele não vai, ele envia o secretário dele. A mensagem do Senhor, a mensagem até bonita, agora eu não concordo com o tom da sua voz, com esse monte de povo falando em língua estranha. E foi falando. Eu li a Bíblia 150 vezes, ele disse. Eu sou doutor em divindade, eu sou formado pela faculdade e tal. Eu fui esperando ele falar. Falei, quantos anos o senhor tem? Ele falou, eu tenho 52 anos. Pus a mão no ombro dele e disse para ele assim, vou fazer uma pergunta para o senhor. Jesus já te batizou com o Espírito Santo? Ele disse assim, da forma que o senhor crê, não. Eu falei, então não vou nem perder meu tempo com o senhor. Eu vou comer um pastel na cantina e vou tomar um suco. Eu não vou perder meu tempo conversando com gente incrédula, que não acredita em nada. Gente que lê muito, estuda muito, mas é lógico. Tudo dele é na lógica. Você não serve para o evangelho não, viu? Porque no evangelho é fé. No evangelho é graça. No evangelho é poder. Paulo disse, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, não. Eu levei demonstração do Espírito e de poder. Levanta suas mãos com a minha, que eu vou pedir para você explicar. Manda um médico explicar um paralítico andando. Manda um médico explicar um cego vendo. Um espírito maligno sendo expelido. Só o poder de Deus faz isso. Quem ainda sente o poder? Quem ainda sente o poder? Quem ainda sente a glória? Quem ainda tem intimidade com Deus, dê glórias ao nome de Jesus. Agora deixa eu te dizer um negócio. Por que nós somos tão criticados? Você está achando que a crítica nasceu na fidelidade, na Assembleia de Deus fulano? Não, a crítica, pastor Edna, nasceu no dia que Jesus abriu a igreja. Jesus disse, eu vou inaugurar a igreja. No dia de Pentecostes eu inauguro a igreja. E o Espírito Santo desceu no lugar em que eles estavam reunidos. E ele veio como um vento forte e impetuoso. Encheu toda a casa em que estava sentado. E todos falavam em língua e profetizavam. E línguas repartidas como de fogo pousava sobre cada um deles. Aí os povos vieram, porque ouviram o barulho que vieram da casa. E a primeira coisa que eles disseram: estão bêbados, estão doidos, estão malucos. Isso aí é um surto psicótico. Isso é uma loucura. Isso é uma doideira. Isso não existe. Pedro levantou e disse assim: não tem ninguém doido aqui. Não tem ninguém fanático aqui. Hoje se cumpriu o que foi profetizado pelo profeta Joel. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu gostaria que você levantasse comigo as suas duas mãos aos céus. Olha para o teu irmão e diga para ele: sai do quintal, vem para o quarto de Deus, irmão. Diga para ele: vem descobrir os segredos de Deus. Porque os segredos de Deus, Deus conta para aqueles que o temem. Deus não quer ter com você um relacionamento parcial. Deus quer ter um relacionamento íntimo. Oh, glória. Posso contar um segredo para vocês? Para ser pastor hoje, por causa de tanta heresia, de tanta doutrina, o que é que os ministérios estão pedindo? Que no mínimo o pastor seja um teólogo. Faça um curso de teologia para saber responder a esperança da sua fé, para saber combater uma heresia. Para você entrar no mercado de trabalho hoje, você tem que ter uma faculdade, duas, falar um idioma, dois. E se eu te disser que para ser amigo de Deus, você não precisa nem ter pisado numa escola. Você pode morar na beira de um córrego, ou você pode morar dentro de um palácio. Você pode saber tudo da ciência ou nada da ciência, tudo da política ou nada da política. Tem gente que não sabe falar o português, mas é assim com Deus, ó. Tem gente que é assim com Jesus, ó. Tem gente que você olha assim e diz assim: é uma irmãzinha, é um irmãozinho. Mas ele está olhando para você, Deus está contando tudo. Porque Deus não conta para qualquer um. Você não conta para qualquer um. Você só conta para amigo. Você só conta para pessoa íntima. E por que Deus contaria para qualquer um? Deus está querendo te contar o que Ele não conta para os comuns. Levanta a mão e dê glória a Deus. As virgens são inumeráveis. Pastor, quem são os virgens? Os que não sentem prazer. Não há alegria no espírito. É gente intocável, insensível. É gente que a lógica dele é tão
grande que ele faz da sua lógica um escudo para dizer: o meu jeito é assim. Então eu vou gravar você aqui no culto e vou gravar você no estádio, torcendo pro teu time, e eu quero ver se você é assim mesmo. Eu quero saber se você é uma múmia só na igreja, ou se quando teu time está jogando, você pula, você grita, você faz ola, você dança, você solta foguete, você grita gol. E na igreja não, na igreja você é inimigo de barulho. Eu não gosto desse irmão que pula, eu não gosto desse irmão que grita, eu não gosto desse irmão que fala em língua. Você não gosta porque você é virgem, você não gosta porque você não sente. Agora quem sente não vai deixar de sentir só porque você não gosta. Quem sente vai continuar sentindo a glória de Deus do mesmo jeito. Você pode levantar tua mão e dar glória a Deus porque você ainda sente Deus. Diga comigo: 70 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens inumeráveis. Mas ele diz assim: mas eu tenho uma pomba, e ela é imaculada. Ela é a única da sua mãe e a querida daquela que ele deu à luz. Aqui ele está falando do amor da sua vida. Aqui ele está falando de uma que, se você ler os outros capítulos, você vai ver que ela não está interessada na riqueza dele. Ela não está interessada nas fazendas dele. Ela não está interessada na fama que ele tem. Pelo contrário, sabe como que ela começa dizendo? Ela começa dizendo assim: olha, o seu amor é melhor do que o vinho. Você pode repetir isso? O seu amor é melhor do que isso. A esposa, a verdadeira, falando para o noivo. Vinho na Bíblia é alegria. Vinho na Bíblia é o quê? Olha o que a igreja está dizendo para Cristo. Cristo, Jesus, o seu amor é melhor do que a vitória, é melhor do que a bênção, é melhor do que a satisfação. O seu amor me preenche, mesmo quando me falta coisas, mesmo quando projetos meus fracassam. O teu amor para mim é melhor do que alegria. Aí, o que o amado faz? Eu vou levar ela na sala da alegria, na sala do banquete. Eu vou levar ela na sala do vinho, capítulo 2, verso 4. E ele me levou na sala da alegria, e ele me levou na sala do vinho, mas eu fui enrolada em uma bandeira chamada amor. Porque quem vê a igreja feliz porque está vivendo um tempo bom, quem vê você feliz porque está prosperando, porque está com saúde, porque está abençoado, porque a empresa cresceu, ninguém vai poder dizer é uma rainha, é uma concubina, é uma virgem, porque você vai estar enrolado numa bandeira e dizendo assim: eu estou vivendo um tempo de vitória, mas eu estou aqui por causa do amor. Quantos acreditam que existe uma igreja que ama a Cristo? Alguém chegou para Cristo, alguém chegou para o esposo e disse assim: olha, será que esse amor não acaba? Será que as duras lutas da vida não vai fazer com que esse relacionamento fique comprometido? Aí o esposo diz assim: nem as muitas águas podem afogar esse amor. Os rios não podem afogá-lo. E se der toda a riqueza em troca desse amor, a minha noiva rejeitaria. Porque o nosso relacionamento não é baseado em bênçãos. O nosso relacionamento não é baseado em vitórias. O nosso relacionamento é um relacionamento de amor. Aí alguém vem para a igreja e diz assim: ô igreja, será que vocês vão continuar amando a Cristo? E quando tiver luta? E quando tiver fome? E quando tiver perseguição? E quando tiver morte? E quando tiver açoite? E quando aparecer os demônios contra vocês? O apóstolo Paulo levanta em nome da igreja, como porta-voz da igreja, e diz: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem o agora, nem o porvir,
nem os anjos, nem os principados, nem a nudez, nem a fome, nem a perseguição, nem a espada, nada. Levante a mão direita e grita nada. Não grita nada. Não grita de novo nada. Nada é uma situação. Nada é uma. Então olha para mim. Nada é uma situação. Olha para mim. Olha para mim. Vou pregar pouco hoje. Olha para mim. Eu não suporto mais visitar uma pessoa, porque eu sou pastor de igreja, e ter que ouvir da boca da pessoa que ele não está na igreja por causa da irmã Maria. Eu não estou na igreja porque eu estou decepcionado. Eu não estou na igreja porque me machucaram. Peraí, o seu amor a Deus não consegue superar isso? Então quer dizer que teu irmão bate em você, você desconta em Deus. Então quer dizer que alguém te decepciona e você paga com Deus. Aí você vai, aí é Deus que é o culpado. Quer ficar crente, irmão? Começa a assistir vídeos da Nigéria, do Sudão, onde os oficiais do governo entraram dentro de uma casa agora há pouco tempo e pegaram uma família crente com 3 filhos crentes, o pai e a mãe crente. Acharam uma Bíblia dentro da casa deles. Vocês são cristãos? Somos cristãos. Vocês negam a fé? Não. Por quê? Porque nós amamos a Deus. Cristo nos salvou. Neguem a fé agora publicamente. Nós vamos filmar e o governo dará para vocês uma oportunidade de vida. O marido olhou para a mulher olhou para os filhos olharam para o pai e disseram: aqui ninguém nega, nem as crianças. Aqui ninguém deixa Jesus. Olha, vocês vão morrer, não tem problema, pode matar. O cara era tão perverso, o oficial do governo era tão perverso, que ele diz assim: não comece matando os adultos, começa matando os filhos para os pais assistirem. Mata de forma cruel. Começa pelo menor, começa pelo caçula. E começaram a mutilar a criança na frente do pai e da mãe. E eles disseram: pode matar. Daqui a pouco eu revejo ele. Pode matar. Daqui a alguns minutos a gente vai se encontrar novamente. Vocês podem tirar a nossa vida, mas vocês não podem tirar o nosso reino. Vocês podem tocar na nossa carne, mas não podem tocar na nossa fé. Vocês podem tocar no nosso corpo, mas não podem tocar no amor que nós temos a Cristo. Matou as 3 crianças, matou a mulher e mataram o homem. Filmaram tudo. Nenhum negou Jesus. E você vai me dizer que não está na igreja porque te olharam torto? E você vai me dizer que não é crente porque alguém te perseguiu? E você vai dizer para mim que não é crente porque a igreja não era do jeito que você queria? E você vai dizer para mim: você nunca amou a Cristo. Porque quem ama a Cristo, você pode pôr a língua dele para fora. Quem ama a Cristo, você pode cortá-lo em pedaços. Ele não vai deixar Jesus por nada. Existe um relacionamento de amor entre Deus e ele que ninguém separa. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Aí, irmão. Tem que fazer agora massagem nas pessoas para eles aceitarem a Cristo. Vem ser feliz, vem ser próspero, vem ser o seu quê? Vem. Tem que ficar prometendo coisas para as pessoas para eles aceitarem a Cristo. O Evangelho nunca prometeu felicidade a ninguém. O Evangelho nunca prometeu dinheiro a ninguém. Apesar disso, está inserido lá. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Escute, vou fechar minha Bíblia. O que eu vou te falar aqui agora é muito sério. Diga comigo: Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Vamos lá de novo, diga: Deus é onipotente. Quem é onipotente? Aquele que tem todo poder. Deus é onipresente. Ele está no culto aqui da fidelidade, está no culto de manhã lá no Japão, agora. Ele escuta 1 milhão de pessoas orando, a voz de nenhuma confunde nem mistura. Ele está aqui conosco, está com o pastor Eudes lá em Moçambique. Ele é onipresente. Ele está aqui nesse culto, está no seu trono.
Ele é onisciente. Dentro da onisciência tem um atributo chamado presciência. Deus sabe de tudo que aconteceu, de tudo que está acontecendo e de tudo que vai acontecer. A Bíblia diz: dele é a prata, dele é o ouro. Um Deus que tem todo o poder. Um Deus que está em todos os lugares. O salmista diz assim: para onde eu vou fugir do teu espírito? Se eu subir aos céus, tu lá estás. Se eu for no fundo do mar, tu lá estás. Se eu me esconder no inferno, se eu me esconder no meio das trevas, até lá os teus olhos me acharão. Um Deus que sabe de tudo, está em todos os lugares e tem todo o poder. Tem carência de alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Então olha para mim. Deus, sendo Deus, mostrou que tem uma coisa que Deus quer. Escute. Deus precisava criar as leis. Deus precisava criar uma constituição para o povo. Levou Moisés no monte. Moisés pensando assim: Deus não gosta de quem mata. Deus não gosta de quem rouba. Deus não suporta o adultério. Deus não suporta quem tem um olho naquilo que é dos outros. Deus, manda o primeiro aí. O primeiro deve ser para o ladrão. O primeiro deve ser para o assassino. Deus, não. Primeiro mandamento. Coloca aí. Fala, Senhor. O Senhor não precisa de nada, o Senhor é Deus. O Senhor é onipotente, é onisciente, é onipresente. O que o Senhor quer de nós? Deus colocou. Escreve aí, Moisés, escreve aí. Amarás. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. Moisés, eu estou cansado de rainha, de concubina, de virgem. Coloca aí, Moisés, eu procuro gente que me ama. Eu procuro gente que está comigo por amor. Pastor, me prova mais uma vez? Vou provar mais uma vez. Um homem pecou porque o homem peca. Um homem caiu porque o homem cai. Um homem errou porque o homem erra. A vergonha desse homem foi tão grande que ele voltou para o lugar onde Jesus o tinha chamado. Ele voltou, pastor Gabriel, para a praia. Ele voltou para o barco. Ele voltou para a rede. Ele voltou para a pesca. Ele estava pescando quando Jesus apareceu. Ele estava nu, ficou com vergonha e se vestiu. Ele tinha negado Jesus 3 vezes, dizendo: não conheço, não estava com ele, não sei quem é ele. Jesus aproximou e falou: Pedro, posso falar com você em particular? Pode. Pedro disse assim: vai ser o maior sermão que eu já tomei na minha vida. Eu vou tomar uma dura hoje. Eu vou tomar um puxão de orelha tão grande hoje, por causa do que eu fiz. Jesus disse assim: Pedro, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Pedro abaixou a cabeça e disse: pergunta. Jesus pôs a mão no ombro e disse assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Não, Senhor, eu neguei o Senhor. Não perguntei se você me negou. Eu estou perguntando se você me ama. Porque se você me amar, tudo resolve. Se você me amar, o meu perdão está acima do seu pecado. O meu perdão está acima das suas fraquezas. Aí Pedro abaixou a cabeça e disse assim: Senhor, eu te amo. Jesus disse: eu vou perguntar de novo, Pedro. Tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. Eu te amo. Jesus pergunta pela 3ª vez: Pedro, tu me amas, Pedro? Amo. Jesus disse assim: então pronto, Pedro. Quantas vezes você me negou? 3. Quantas vezes você disse que me ama? 3. Eu estou curando a tua consciência. Eu não vim aqui saber do teu pecado, eu já sei, Pedro, porque eu sou onisciente. O seu pecado não é surpresa para mim não, Pedro. Eu sou Deus. Eu sabia que você ia pecar antes de você ter pecado. Mas o que eu vim saber de você hoje é se você me ama. Fica de pé comigo, por favor. Deus não te chamou para ser uma rainha no reino. Deus não te chamou para ser uma concubina no reino. Deus não te chamou para ser uma virgem intocável. Ele te chamou para ser uma noiva. E como que a noiva anda? Alguém olha lá de cima para baixo e diz assim:
Quem é esta que vem com a cabeça deitada sobre o ombro do seu amado? Você sabe o que essa noiva diz? Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Relacionamento baseado em amor. Não pode morrer ninguém na família que a revolta é contra Deus. A porta de emprego fecha. Por que Deus deixou, irmão? Quem ama não pensa mal. O amor tudo espera, tudo suporta. Ele não arde em ciúmes, ele não suspeita mal, ele não age com vanglória. Parabéns pela tua fé, parabéns pela tua esperança. Paulo diz: tem 3 coisas que são maiores que todas: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior de todos eles. Levanta a tua mão e diga: eu amo Jesus. Você não está aqui porque Jesus te dá uma bênção. Você não está aqui porque Jesus te curou. Você está aqui porque Ele te amou primeiro. Você está aqui porque existe um relacionamento de amor entre você e Deus. Alguns de vocês, se dependesse de circunstância, vida financeira, vida de saúde, você não estava nesse culto não, porque as coisas não andam bem para você. Você está aqui porque você ama a Deus. E sabe o que a igreja que ama a Deus canta? A igreja que ama a Deus canta: se Ele fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer? Se a porta abrir e se fechar, se a doença vier, se eu curado for, sabe o que a igreja canta para Ele? Se isto não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, e as andorinhas já não voam mais. Ah, se isto não for amor, o céu não é real. Se você não amar a Deus, o seu relacionamento com Deus pode ser um relacionamento de rainha, de concubina ou de virgem. Mas Deus, quando olha para a terra, termino aqui, e Jó era um homem que tinha. Aí Deus foi falar de Jó e disse assim: Jó é reto, íntegro, foge do mal. Aí Satanás diz para Deus assim: claro, com tudo que ele tem, porque Deus nunca vai falar do que você tem, Deus sempre vai falar do que você é. Satanás, quando quer te acusar, ele fala do que você tem, porque Satanás é baseado nas coisas, Deus é baseado no que está aqui dentro. Aí sabe o que Satanás diz? Toca no que ele tem, e o Senhor perde um amigo. Toca no que ele tem, e o Senhor vai perder. O Senhor está achando que Jó gosta do Senhor? Jó não gosta do Senhor não, Jó é um interesseiro. Eu já tentei entrar lá, mas ele está cercado. Permita eu arrebentar com a vida dele. Deus diz assim: olha, eu vou provar para você que existe gente que me ama. Eu vou até permitir você tocar no que ele tem, mas eu não vou deixar você tocar no que ele é. Família de Jó sofreu problema, o dinheiro de Jó teve problema, a saúde de Jó teve problema. Mas a Bíblia diz que quando as pessoas que fizeram mais mal a Jó apareceram, Jó orou por eles e o seu cativeiro foi mudado. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus está permitindo tocar no que você tem, é para provar quem você é. Porque Deus já provou que é contigo. Agora chegou a hora de você provar que é com Deus.
Nunca mais diga: vou abandonar a fé, vou abandonar Jesus, vou sair da igreja, não canto mais, não prego mais. Não diga isso. O seu relacionamento com Deus é um relacionamento baseado em amor. Só quem ama a Cristo, levante as mãos aos céus. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, me ouvindo. Você imagina a tua vida sem Jesus? Pensa aí. Você imagina a sua vida sem Jesus? Pensa, se eu não tivesse Jesus. Você consegue imaginar a sua vida sem Deus? Tem gente que imagina a vida: Jesus, eu posso perder tudo agora, o Senhor não posso perder, porque o Senhor é tudo para mim. Deixa eu te dizer uma coisa, mulher de Deus e homem de Deus que está aqui. Deus vai lhe honrar por não tê-lo abandonado. Deus vai lhe honrar pelo amor que você tem a Ele. Tem gente que perdeu a compreensão da família. Tem gente que perdeu o emprego. Tem gente que perdeu a vida. Tem gente que perdeu amigos por causa do amor que ele tem a Deus. Mas ele te trouxe aqui essa noite para dizer: eu te amo e não abro mão de ti. Eu te amo e não abro mão da sua vida. E eu espero que você também me ame e não abra mão de mim. Com as suas duas mãos levantadas aos céus. Nós vamos fazer assim e já vamos terminar. Nós não vamos nem orar. Eu só queria que com os olhos fechados, por 2 minutos, você dissesse palavras de amor a Deus. Palavras de amor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu não vivo sem o Senhor. A sua presença na minha vida é tudo. A sua presença é melhor do que a saúde, do que o dinheiro, do que a riqueza. Jesus, quem tem o Senhor tem tudo, quem não tem o Senhor não tem nada. Eu lhe amo com todo o meu coração. Eu lhe amo com toda a minha alma. Diga para Deus o quanto Ele é importante na sua vida. Diga para Deus o quanto você deseja e anseia pela sua gloriosa presença. Pai, nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Nós te declaramos o nosso amor. Nós te declaramos a nossa gratidão. Nós dizemos publicamente que o Senhor é o amor da nossa vida. Só quem ama Jesus aplaude Ele bem forte. Aplauda Jesus bem forte. Só aqueles que o amam. Pode se assentar. Diga comigo: eu não sou rainha, nem concubina, nem a intocável. Diga assim: eu sou a noiva. Eu sou a noiva imaculada. Ame a Jesus. Ame a Cristo. Ame a Deus. Pastor, eu amo Jesus, mas eu estou igual Pedro. Eu fiquei decepcionado comigo mesmo. Eu acho que eu nem sirvo para ser crente mais. Sou cheio de manias, de vícios, de pecados. Jesus não veio aqui hoje revelar o que você está fazendo. Ele veio te fazer uma pergunta: tu me amas? Se você me ama, volta para mim. Se você me ama, volte para os meus braços. Se você me ama, volte para minha casa. Se você me ama, volte para minha presença. Não seja só interessado naquilo que eu tenho. Seja interessado naquilo que eu sou. Se tiver alguém afastado do Evangelho e quiser voltar para Jesus agora, a hora é essa. Pastor, eu quero voltar. Vou voltar para o corpo, vou voltar à congregação. Vou voltar a demonstrar com as minhas atitudes o meu amor a Deus. Tem alguém que quer tomar essa decisão hoje? Alguém que está afastado do Evangelho? Se tiver, a hora é agora. Você não nasceu para ser rainha, não, para vir só buscar o que Deus tem, não. Você nasceu para ser amada de Deus e também Deus ser o seu amor. Quantos podem dizer amém? Meus queridos irmãos, vou retornando já aqui ao pastor Gabriel. Quem ama a palavra de Deus? Quem ama a palavra de Deus? Irmãos, eu tenho várias bíblias de estudos em casa.
E os irmãos que são mais antigos de fé, lembra das primeiras bíblias de estudo, aquelas bibronas que eram desse tamanho, dessa grossura. Se você não fosse um teólogo, para você estudar ela é difícil demais. Para buscar as referências, era muito complicado. Não existia nada didático, porque a teologia era sistemática. O número de evangélicos foi crescendo de forma muito progressiva, muito grande. E foi necessário criar bíblias de estudos mais didáticas, para uma pessoa que está iniciando no ministério, iniciando na fé, uma pessoa que não tem tanta profundidade bíblica, também poder ler e entender. Então, tanto quem é profundo quanto quem é raso, vai ler e vai entender da mesma forma. Eu estou aqui hoje com uma Bíblia que para mim é uma das Bíblias mais didáticas que eu já vi, e eu tenho muitas, que é a Bíblia Liderança Frutífera. Todas as páginas tem o texto e o estudo, o texto e o estudo, texto e estudo. Só referência, só textos para liderança tem 1189 estudo para liderança. Acervo histórico, dicas para liderança do dia a dia. Então você que é obreiro, você que não é, pai, mãe, vendedor, empresário, isso aqui é uma Bíblia de você usar na cabeceira da sua cama, no porta-luva do carro, para onde você estiver, você meditar, estudar, entender melhor o texto e cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de Deus. Uma Bíblia de estudo, irmãos, por apenas R$50 é um preço muito acessível, porque Bíblia de estudo não é barato. Eu só tenho 17 peças dessa aqui, que essas Bíblias são lote. Eles compram um lote e fazem uma promoção. Quando acabar o lote, vai acabar a promoção também. Você pode pagar no débito, no crédito, da maneira que você achar melhor. Mas o mais importante do que comprar uma Bíblia, do que ler uma Bíblia, é você amar a Deus. Ame a Deus, irmão. Ame a Deus a ponto de entregar a sua vida por Ele, como Ele entregou a dele por você. Esteja disposto ao tudo e ao nada por Deus, porque a fé não é uma tentativa, a fé é uma decisão. Aplauda o Senhor Jesus. Adquira o seu Planner 365, mapa bíblico para a leitura da Bíblia em um ano. Condição especial de lançamento, apenas R$19,90. Seja um mantenedor do nosso canal. Link na descrição.